Vocês já ouviram a frase: há mais estrelas no universo que grãos de areia em todas as praias da Terra? Um dia eu estava no jardim, em uma noite de inverno, observando as estrelas e pensando nessa sentença. Me perguntei o quanto de areia seria se cada um daqueles pontinhos de luz cintilantes que eu estava vendo na vastidão da noite fosse convertido em um grão de areia. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Astro Oculto, o canal onde falamos sobre astronomia e ficção científica. Eu, o observador, vou explorar um dos maiores mistérios do universo, o paradoxo de Fermi. Voltando à história, com certeza, converter as estrelas visíveis em nosso céu noturno não daria muito, pois só podemos ver a olho nu cerca de 8.000 estrelas. Porém, o que podemos observar com nossos olhos é somente uma parte ínfima de estrelas da nossa galáxia. Então, resolvi fazer um cálculo mais elaborado. Dado que o número de estrelas estimado na Via Láctea é cerca de 200 bilhões, multipliquei então o peso estimado de um grão de areia por 200 bilhões, e o resultado foi esse número aí na tela. Esse número equivale a quase 13.000 toneladas de areia. É um número muito grande que nossos cérebros não têm condição de interpretar de forma significativa. Então, resolvi verificar qual seria o volume dessa quantidade. Antes de começar esses cálculos todos, eu imaginava que o número de grãos de areia equivalentes ao número de estrelas na nossa galáxia daria para encher no máximo uma bacia. Mas o resultado me surpreendeu. Na verdade, 13.000 toneladas de areia seria suficiente para encher 2 piscinas olímpicas e ainda sobraria mais um tanto. Agora imagine que o nosso Sol é só um grãozinho no meio dessa areia toda, perdido em 2 piscinas cheias, levando em conta que no universo observável existem trilhões de galáxias como a nossa. Sim, podemos agora ter uma noção de que nem todas as praias da Terra poderiam encher esses trilhões de piscinas olímpicas. O paradoxo de Fermi é uma questão levantada pelo físico italiano Enrico Fermi em 1950, quando ele perguntou: onde está todo mundo? Ele se referia à aparente contradição entre a alta probabilidade de existir vida inteligente em outros planetas e a falta de evidências ou contatos com essas civilizações. Se considerarmos que há bilhões de estrelas na nossa galáxia e que há trilhões de galáxias no universo, é muito improvável que a Terra seja o único planeta habitável. Além disso, se alguma civilização alienígena fosse capaz de viajar pelo espaço a somente uma fração da velocidade da luz, ela poderia colonizar toda a galáxia em alguns milhões de anos, um tempo muito curto na escala cósmica. Então, por que nunca detectamos nenhum sinal de vida extraterrestre? Apesar de algumas evidências terem surgido nas últimas décadas, e de que alguns governos terem admitido que estão estudando vários fenômenos anômalos, nada é conclusivo. Será que estamos sozinhos no universo? Ou será que eles estão nos observando em silêncio? Ou será que eles já vieram e foram embora? Essas são algumas das possíveis soluções para o paradoxo de Fermi que vamos discutir nesse vídeo. Uma forma de tentar estimar o número de civilizações alienígenas na nossa galáxia é usar a equação de Drake, proposta pelo astrônomo Frank Drake em 1961. Essa equação usa uma série de fatores, como o número de estrelas formadas por ano, a fração dessas estrelas que têm planetas, a fração desses planetas que são habitáveis, a fração desses planetas onde a vida se desenvolve, a fração dessa vida que é inteligente e a fração dessa inteligência que é capaz de se comunicar e a duração média dessas civilizações. A equação é a seguinte, onde
N é o número de civilizações da nossa galáxia com as quais podemos nos comunicar. R é o número médio de estrelas formadas por ano na nossa galáxia. Fp é a fração dessas estrelas que têm planetas. Ne é o número médio de planetas por estrela que podem suportar vida. Fl é a fração desses planetas onde a vida realmente aparece. Fi é a fração desses planetas onde a vida evolui para a inteligência. Fc é a fração desses planetas onde a inteligência desenvolve tecnologia capaz de enviar sinais para o espaço. L é o tempo médio em que essas civilizações emitem sinais para o espaço. O problema com essa equação é que muitos desses fatores são desconhecidos ou baseados em suposições. Dependendo dos valores escolhidos, podemos obter resultados muito diferentes, desde 1 até milhões de civilizações. Porém, à medida que o tempo vai passando e mais descobertas vão sendo feitas sobre o universo, vamos refinando os fatores dessa equação. Por isso, a equação de Drake não resolve o paradoxo de Fermi, mas serve como um ponto de partida para pensar sobre as possibilidades. Uma possível explicação para o paradoxo de Fermi é que existe algum obstáculo muito difícil ou impossível de superar no caminho entre a origem da vida e o desenvolvimento de uma civilização espacial. Esse obstáculo é chamado de grande filtro e pode estar em qualquer etapa da evolução. Por exemplo, pode ser que seja muito raro que a vida surja a partir da matéria não viva, ou que seja muito difícil que a vida simples evolua para a vida complexa, ou que seja muito improvável que a vida complexa desenvolva inteligência, ou que seja muito perigoso que a inteligência crie tecnologia, ou que seja muito caro que a tecnologia se espalhe pelo espaço. Se o grande filtro estiver no passado, isso significa que nós somos uma das poucas civilizações que conseguiram superá-lo, e por isso não encontramos ninguém mais. Agora, se o grande filtro estiver no futuro, isso significa que nós ainda não enfrentamos o maior desafio da nossa existência e que talvez nunca consigamos superá-lo. Outra possível explicação para o paradoxo de Fermi é que as civilizações alienígenas existem, mas nós não conseguimos detectar as evidências da sua presença. Isso pode acontecer por vários motivos, como 1. As civilizações inteligentes estão muito separadas no espaço ou no tempo. Pode ser que elas estejam tão distantes umas das outras que a comunicação seja impossível ou inviável, ou que elas tenham surgido e desaparecido em épocas diferentes sem se cruzar. 2. É muito caro se espalhar fisicamente pela galáxia. Pode ser que as civilizações prefiram ficar nos seus planetas de origem ou em sistemas solares próximos, sem se aventurar pelo espaço profundo. 3. Os humanos não procuraram por tempo suficiente. Pode ser que nós ainda não tenhamos explorado uma fração significativa da galáxia, ou que nós não tenhamos usado os métodos adequados para detectar sinais alienígenas, ou que nós não tenhamos interpretado corretamente os sinais que recebemos. 4. A comunicação é impossibilitada por razões técnicas. Pode ser que as civilizações usem formas de comunicação diferentes das nossas, como ondas gravitacionais, neutrinos ou buracos de minhoca, ou que elas usem criptografia ou camuflagem para evitar serem detectadas por inimigos ou predadores. Uma última possível explicação para o paradoxo de Fermi é que as civilizações alienígenas existem, mas nós não conseguimos entender o que elas são ou o que elas querem. Isso pode acontecer porque elas são tão diferentes de nós que nós não reconhecemos como vida inteligente, ou porque elas têm objetivos e valores tão distintos dos nossos que nós não compreendemos as suas motivações. Por exemplo, pode ser que elas sejam formas de vida baseadas em silício, ou em plasma, ou em energia escura,
e nós não saibamos como identificar esses tipos de vida. Pode ser que elas sejam entidades pós-biológicas, como máquinas, simulações ou consciências coletivas, e que nós não saibamos como interagir com elas. Pode ser também que elas tenham interesses e propósitos tão incompreensíveis para nós que nós não conseguimos prever seus comportamentos. Talvez elas estejam interessadas em arte, em religião, em matemática, em jogos, em meditação, em guerra, em paz, em amor, em ódio, em nada. Talvez elas sejam benevolentes, malévolas, indiferentes ou curiosas. Talvez elas nos ignorem, nos evitem, nos observem, nos testem, nos protejam ou nos ataquem. Como vocês viram nesse vídeo, o paradoxo de Fermi é um dos maiores enigmas da ciência e da filosofia. Não há uma resposta definitiva para a questão: onde estão os alienígenas? Mas há muitas possibilidades e especulações. Talvez um dia nós consigamos resolver esse mistério e entrar em contato com outras formas de vida inteligente. Ou talvez nunca saibamos a verdade e continuemos sozinhos no universo. E vocês, o que acham? Qual é a sua solução favorita para o paradoxo de Fermi? Deixem seus comentários abaixo e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos sobre astronomia e ficção científica, inscreva-se no canal Astroculto, ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.